A palavra de Deus diz que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Está um pouco difícil nos dias de hoje, né? Um coração alegre, ter alegria no coração para transparecer no rosto. Na verdade, estamos vivendo dias difíceis nesse mundo. Os dias são maus, os dias são difíceis, as pessoas estão lutando em várias áreas, estamos vivendo um momento mundial difícil. E antes eu quero me apresentar, meu nome é Neuma, daqui da cidade de Sumaré. E essa semana eu estava ouvindo um áudio de uma pessoa que estava no hospital e diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Hoje nós estamos no mês de março de 2021, hoje é o dia 17 de março de 2021. Essa semana, no início dessa semana, eu estava ouvindo um áudio de um senhor que estava para ser entubado no hospital e ele, muito angustiado, mandou um recado para sua esposa, para os seus filhos, e ele dizia: a esperança é quase nada, é muito pouco, a esperança é mínima. Eu acredito que eu não vou voltar para vocês. E aí aquilo me chamou a atenção, comecei a ouvir aquele áudio, falei: meu pai, como que deve estar o coração dessa pessoa nesse momento? E eu percebia que ele se preocupava muito com a esposa e muito com os filhos. E ele dizia: faça as coisas certas, não se desespere, você consegue, cuida bem das crianças, não vai fazer nada errado. E falava sobre os documentos e ali ele foi falando, e um coração angustiado, muito preocupado, e ele falando: eu acho que eu vou para um bom lugar. Na verdade, a gente viu uma certa incerteza, parecia uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito preocupada com a família, mesmo ali diante da situação tenebrosa que ele estava vivendo, pensando e já com quase certeza que não iria sobreviver, e na verdade foi isso que aconteceu. E aí aquilo me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando na realidade da vida, e ele naquela angústia pela família, ao mesmo tempo naquela preocupação, pensando mais nos outros do que em si, e ao mesmo tempo ele falava alguma coisinha sobre ele, da situação dele, que ele acreditava, mas não sabia nem para onde ia ou o que estava acontecendo. Mas aparentava ser um homem honesto e muito bom. E certo dia eu saí nas ruas, aqui mesmo na cidade de Sumaré, fazendo uma pesquisa e fui perguntando para as pessoas, né? O que você acha que precisa para uma pessoa ser salva por Deus? Para alcançar a salvação eterna? Para quando partir dessa vida, estar realmente junto com Deus? E várias pessoas foram dando suas opiniões, a maioria dizia: eu acho que tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa religiosa, uma pessoa que faça o bem, que queira o bem para os outros, que não faça mal. A maioria das respostas foram estas. Mas o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? A Bíblia diz que para sermos salvos precisamos de Jesus. Ele é o único meio de encontrarmos a salvação. E muitas pessoas, quando eu dizia isso, eles diziam: sim, eu acredito em Jesus, né? Eu sei que Jesus foi um grande profeta, né? Outros disseram: Jesus foi um homem muito bom, morreu na cruz, e parcialmente conheciam Jesus. Mas a Bíblia fala que nós temos que ir até Jesus com o coração arrependido. Essa é a diferença. Primeiro, acreditar que Ele é o caminho, o único caminho, que só Ele traz a salvação, só Ele nos leva até o Pai. Depois de crer em Jesus, como diz a Escritura, porque a Bíblia fala que Ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu por todo esse mundo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aquele que nele crê tenha vida eterna. Depois de crer que somente Ele é o Salvador, nós temos que nos arrepender. Arrepender de quê? Você já se arrependeu de alguma coisa? Às vezes nós falamos algo, magoamos alguém
E quando nós nos arrependemos, como nós queríamos voltar atrás e mudar a situação, não é mesmo? Quando nós falamos algo para uma pessoa que amamos e a palavra já saiu da boca, ou então tomamos uma atitude errada que traz uma consequência difícil para nós pensamos, puxa, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Se arrependimento matasse. Eu já ouvi essa frase muitas vezes. Então, o que é arrepender-se dos pecados? É realmente se entristecer por estar agindo fora da vontade de Deus. O que é pecado? Hoje em dia não está muito comum mais a gente ouvir a palavra pecado. Quando eu era criança, em todo tempo a gente ouvia, né? Os pais diziam, não faz isso que é pecado, né? Não, Deus não gosta. Hoje dizem que se fizer isso, as crianças vão ficar traumatizadas. Mas não, né? O pecado, ele existe e ele está bem perto de nós, nos rodeando. Tudo que nós fizermos que não for da vontade de Deus, que não for puro, santo, perfeito, que não for justo, honesto, verdadeiro, é pecado. Então todos nós somos pecadores, não existe um ser humano que não seja pecador. A Bíblia fala que todo homem é pecador, todos pecaram e foram separados de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, ele não queria que o homem pecasse, ele é santo, ele gostaria muito. Era o desejo do coração de Deus que o homem nunca tivesse pecado, porque Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, para o louvor da sua glória. Mas quando o pecado entrou no mundo, entrou em toda a humanidade, e nós já nascemos no pecado. Em pecado concebeu a minha mãe, diz Davi. Ele diz, em pecado eu fui concebido. Todos nós nascemos já em pecado, num mundo pecaminoso, com uma natureza pecaminosa. Já viram a criancinha? Alguém precisa ensinar uma criança a ficar brava? Alguém precisa ensinar uma criança a ficar nervosa e dar aquele tapinha, às vezes quer dar um tapinha até na mãe? Não, a natureza da ira, do pecado já nasce em nós. Ninguém precisa dar um curso para ensinar uma criança a mentir. Criança não mente, não é? É porque você não conhece criança. Eu trabalho com criança e eu sei como eles também mentem muitas vezes, querem enganar. Por quê? Porque a natureza pecaminosa já está em todo ser humano, né? Nós somos pecadores e a Bíblia fala que o pecado separa de Deus. O salário do pecado é a morte. Ninguém verá Deus em pecado. Então a situação do ser humano é bem complicada, né? Porque se nós já nascemos no pecado e com pecado não vamos encontrar Deus, então ninguém vai ver a Deus. Só que daí nós temos aqui um escape, né? Um presente de Deus que foi Jesus. Ele veio para desfazer o nosso pecado, para desfazer através do sangue precioso que ele derramou na cruz. Então, para que ele desfaça os nossos pecados, nos limpe, né? Nos purifique, arranque todo esse mal de dentro de nós, tudo que nós já praticamos, sabe? Qualquer egoísmo. Você nunca foi egoísta? Você nunca pecou? A Bíblia fala que quem diz que não tem pecado é mentiroso, aí já está pecando mais uma vez. Eu já pequei, eu peco, você peca, todos os homens são pecadores. Mas quando nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, único e suficiente, não precisa de mais nada nem ninguém, único e suficiente Salvador, nós vamos até Ele crendo e arrependidos, porque quando nós vamos nos aproximando mais de Deus, nós vamos vendo como somos maus. Muitas vezes até fazemos o bem, mas o nosso coração, a intenção do coração, a motivação do coração, muitas vezes não é pura. E nós temos que todo dia olhar para dentro de nós. Quantas vezes falamos coisas que não deveríamos, julgamos errado. E Jesus falou, não julguem nada, nem ninguém, para não serem julgados. Nós erramos, falhamos, pensamos. Aí nós vamos percebendo como somos pecadores. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais envergonhados e entristecidos ficamos com o nosso pecado. Aí nós vamos até Jesus, arrependidos. Arrependido mesmo. O que é um arrependimento? Se eu pudesse, eu voltaria atrás. Eu não falaria aquilo. Eu não seria assim. Eu não queria ter esse sentimento de inveja,
de orgulho e começamos a reconhecer diante de Deus, fora outros pecados práticos que possam existir na sua vida, na minha vida. Ai, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, como me afastei de Deus. Mas o sangue de Jesus, aleluia, nos purifica de todo pecado. Deus, ele é tão misericordioso e tão amoroso e tão bom que Ele perdoa todos os pecados. Mas quando nós vamos até Ele com arrependimento, crendo que somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e ali nós pedimos perdão ao Senhor e nos aproximamos dEle, nos lançamos nos braços do Senhor, orando, conversando numa comunhão com Deus, porque o nosso Deus é vivo. Ele é o único Deus verdadeiro. Ah, o Deus de tal religião? Não. O Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que nele há. Esse é o Deus verdadeiro. Aquele que crê que há um Deus no céu, que criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Aquele que crê que esse único Deus verdadeiro enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para nos salvar. Nós merecíamos a morte eterna e separação de Deus, mas o justo, Jesus, pagou o preço por nós, o justo pelo injusto. É como se você tivesse uma dívida, mas você jamais poderia pagá-la. Mesmo que você trabalhasse a vida toda para pagar essa dívida, você não conseguiria. Aí vem alguém muito bondoso e fala, eu vou pagar sua dívida. E você ia ficar muito feliz. Mas se ele fosse lá, vamos supor, no banco, para pagar a sua dívida, o gerente não ia aceitar, a não ser que você fosse lá e autorizasse e assinasse o cancelamento da dívida. E quando você vai lá e assina, você fala, eu aceito que ele pague a minha dívida. Então você está livre daquela dívida. É a mesma coisa com Deus, você precisa aceitar o Senhor Jesus, crer nele de todo o coração, entregar a sua vida em arrependimento aos pés do Senhor e ter o seu coração contrito, o seu coração aberto, porque Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele vai te segurar com as mãos e ele vai te ajudar. E quando você vier a Jesus com toda essa entrega, você vai ter uma nova vida, porque você vai ter um milagre dentro de você. Sabe qual é o milagre? O perdão dos seus pecados. E quando os seus pecados forem perdoados, você vai ter uma comunhão verdadeira com Deus que você nunca teve. Sentir a presença de Deus. Ter a convicção que você é um filho de Deus a partir de agora. Que Ele vai guiar os seus passos. E nessa entrega total a Deus, corpo, alma, sentimento, espírito, tudo que você tem, você fala é seu, Senhor. Você se sujeita a Ele, a obedecê-lo, a fazer a vontade dEle. Não é apenas falar, eu sei que Jesus existe e Ele é bom. Ele sim existe e Ele é bom. Mas é mais do que isso. Você precisa reconhecer o seu pecado, se arrepender, vir até o Pai com o coração contrito, vir até Jesus e dizer, Deus, eu creio em Jesus, seu Filho amado. Jesus, eu creio no seu sacrifício. E quando você crê de todo o coração, você se arrepende, você até chora pelos seus pecados. E diz, eu não quero mais praticar. Porque aquele que abandona o pecado alcança a misericórdia. E depois o Senhor vai te ajudar a viver uma nova vida na presença dEle. Uma vida de paz, de esperança. E a cada dia vivendo para a glória de Deus. E se você pecar, porque estamos nesse mundo, estamos sujeitos. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, que nos perdoa sempre. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós não queremos pecar. Ele sabe quando nós queremos viver para a glória dele. E Ele sabe quando isso é de coração, não para mostrar para as pessoas. Ele sabe o que você faz lá no oculto, o que você faz sozinho, o que você faz longe da sua família, longe da sua igreja. Ele sabe o que você pensa. Tudo isso está aberto, está patente aos olhos de Deus, diante daquele que nós vamos prestar conta um dia. E se nós formos sinceros diante de Deus, com o coração rasgado, quebrantado, contrito, dizendo, Deus, eu preciso de Ti, porque quão perdido nós estamos sem Deus.
Não queira partir desse mundo sem Deus, porque o salário do pecado é a morte. E se nós chegarmos, ou eu, ou você, ou qualquer ser humano, diante de Deus, em pecado, sem o perdão do Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, nós não vamos viver com Deus, não veremos a Deus e vamos estar separados de Deus, condenados ao inferno. Ah, você está assustando de ouvir essa palavra? Mas é Jesus quem falou. Se você crê em Jesus, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. E o inferno existe. É um lugar de pavor, sem Deus, terrível. E não é por medo que nós vamos até Jesus, nós vamos porque nós amamos a Jesus, nós queremos estar com Ele, porque o medo não traz salvação. Mas a contrição, o arrependimento, a necessidade que nós temos de Deus, porque nós temos um vazio sem Deus. Porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus. E quando nós não temos comunhão com Deus, falta algo. Você pode até buscar em outras coisas, se distrair, buscar no prazer, ou mesmo no trabalho, na família. Aquilo vai te distrair por um tempo. Mas o vazio existencial vai estar lá dentro, patente dentro de você, que somente Deus, o Espírito Santo habitando em nós, é que vai preencher e trazer a paz verdadeira. Mesmo nesse mundo atribulado que estamos vivendo, nesse mundo de aflição, que cada dia nós vemos as coisas, parece que vão embolando, piorando. Não é assim que está acontecendo? E isso também está na palavra de Deus. Mas a paz que excede todo entendimento, que vem de Jesus, ela guarda a nossa alma e o nosso coração. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. E nós estamos tendo aflições. Muitas vezes o coração está aflito. Mas Jesus disse, tenha bom ânimo, eu venci. E quando ele disse, eu venci, ele quer dizer, eu conquistei a salvação para você. E o presente está aqui. Cabe a você aceitá-lo ou não. Aceita esse presente de Deus, por amor a ti. Porque você precisa da salvação. Você precisa de Jesus. Ele com amor está batendo a porta. Apocalipse 3:20 fala, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. O Senhor tem prazer. Cearei com ele e ele comigo. Mas ele vai esperar você abrir a porta do seu coração. E sabe como que você vai abrir essa porta? Você vai abrir essa porta através dessa contrição, desse arrependimento, dessa fé em Jesus. Indo a Ele de todo o seu coração. Se arrependendo, orando, falando com Ele. E aí você vai nascer de novo. Você vai ser uma nova pessoa. Você vai mudar de vida. Você vai abandonar tudo que não agrada a Deus. Porque o Espírito Santo vai te fortalecer. Você vai ser uma luz nesse mundo. Você vai ser o sal da terra. Você vai ajudar. Você não vai ser uma pessoa que faz boas obras para ganhar salvação. Não. Você vai ser um salvo que tem prazer em glorificar Deus fazendo boas obras. Porque a salvação é de graça, pela graça. E graça significa favor que não merecemos. Nada compra a salvação. Você pode dar tudo que você tem. Você pode dar dinheiro, você pode ajudar as pessoas. Não vai comprar a sua salvação. O que compra a nossa salvação é muito mais precioso. O sangue de Jesus Cristo, puro. O Filho de Deus, que nos purifica, nos lava de todo o pecado. E há poder nesse sangue para te limpar, para te curar, para te salvar. Então eu desejo de todo o coração que você a partir de hoje seja salvo por Jesus. Seja salvo por Ele. Tenha vida eterna. Não tema os homens, não tema a doença, não tema o perigo. Tema a Deus. Jesus falou que nós devemos temer a Deus, chegar diante dEle com temor e tremor diante da palavra dEle. Deus não é brincadeira, Deus não é homem, Deus não mente, Ele não se arrepende, Ele é Deus, rico. Os atributos de Deus são grandes, rico em bondade, em misericórdia, em fidelidade, em justiça e retidão. Aquele que tem palavra, que não volta vazia, uma palavra verdadeira, que não volta atrás, que não mente. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu a salvação para todos aqueles que vierem de todo o coração, porque Ele vai te fortalecer. Ele vai te sustentar até o último dia da sua vida, que nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa vida, mas não importa, é pouco diante da eternidade. E toda uma eternidade para viver com Deus ou sem Deus. É muito tenebroso a ausência de Deus. Se esse mundo está difícil, ele está bom ainda, porque a glória de Deus está na terra. Porque o Senhor Jesus, quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está agindo nas vidas daqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E estão trilhando nesse caminho, conhecendo cada dia mais a Jesus, conhecendo o Pai, chegando mais perto, como? Em oração, falando com Ele, através da palavra de Deus, lendo a palavra, meditando e aprendendo a vontade de Deus e os propósitos, porque sem Ele nada somos. Ai de nós, se não tivermos o Senhor e partirmos dessa vida, mas eu desejo de todo o coração permanecer até o fim na presença desse Deus poderoso. E que você também entregue a sua vida a Jesus ainda hoje. Se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Não precisa de mais nada. E entregue a sua vida. Fale com Ele. Sabe, se derrame, se arrependa. Mas eu não mereço, não merece mesmo, nem eu, ninguém merece. Mas eu fiz os piores pecados. Confessa para Jesus. Ele sabe que você fez tudo isso. Fala para Ele, eu fiz. Agora não tem como mais eu voltar atrás. Mas eu me arrependo. Me perdoo através do teu sangue vertido na cruz. Ele vai te perdoar. Ai, glória a Deus. Ele vai te limpar. Ele vai te dar o refrigério. O seu espírito vai reviver e ter comunhão com Deus. Você vai ter alegria na alma, porque a alegria do Senhor vai te dar força. E você vai aprender a trilhar nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor não é difícil, não é pesado, porque Ele nos ajuda. Ele falou, o meu fardo é leve, Jesus falou. O meu jugo, não é pesado. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então venha até Jesus. Ele está esperando, porque Ele já fez tudo. Entregou a própria vida. Deixou o seu trono de glória e se tornou homem. Pagou um preço muito caro, desde deixar o trono de glória para descer nesse mundo, para sentir dores, para viver aqui, para enfrentar tantas situações. E uma morte que foi terrível, a morte de cruz. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E está sentado à direita do Pai. E hoje Ele ainda intercede por nós. A Bíblia fala que Ele está ali intercedendo. Porque quando nós vamos até Ele, mesmo depois que somos salvos, temos Jesus, não merecemos. Mas Jesus fala para o Pai, olha lá, Pai, eu morri por ela. Eu morri por ele. E ela me aceitou. E ele me aceitou. Perdoa pelo meu sangue, pelo meu sacrifício. E o Pai nos perdoa. Nos recebe como filhos e filhas amadas. Eternamente amadas. E vamos ser ali tratados como Jesus. Porque a Bíblia fala que Ele nos amou como Ele amou Jesus. Então quando você vai até Ele, arrependido, com o coração contrito, se lança e você quer conhecer a Deus. E é maravilhosa, porque a palavra de Deus é maravilhosa. E você começa a ler. Eu sempre me lembro de um pastor que eu tive. E ele disse que ele conheceu um homem que quando ele conheceu Jesus, ele começou a ler a Bíblia. Não é ler por ler como um livro histórico. Não, ele conheceu Jesus. Ele falou, agora eu quero aprender. E ele orava e falava, Espírito Santo, fala comigo. E cada página que ele lia, ele dava um beijo. E ele lia e ele beijava a Bíblia de tão feliz, porque aquela palavra ia entrando no interior dele, ia fluindo. E a Bíblia fala que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, Jesus falou.
Então, quando você crê no Senhor, a palavra é uma água viva, vai te limpando, vai te purificando espiritualmente, vai te trazendo para mais perto de Deus. E você quer adorar, e você quer servir, e você quer glorificar, e você quer aprender mais de Deus, você quer mais comunhão, e você quer orar, e você quer ser bênção para as pessoas, você quer ser melhor, você quer arrancar aquele pequeno sentimento ainda que não é como Deus quer, e você vai clamando e Deus vai te transformando de fé em fé, de glória em glória, até que você vai comparecer diante do Pai e vai comparecer humilde, com nenhum merecimento, mas quando você comparecer lá, Jesus vai estar lá e Ele vai dizer: vem, minha filha, você recebeu o meu perdão e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Não perca a oportunidade de salvação. Salvação é o mais importante. Aqui tudo vai passar. Muitas coisas aqui são importantes para nós, a família, o trabalho, as pessoas. Deus nos fez assim, a comunhão, mas a sua salvação, cuide dela, é a sua oportunidade hoje de aceitar a salvação. E a Bíblia fala, né, na palavra do Senhor, que hoje é o dia da salvação. Não endureça o seu coração. Está em Isaías, não endureça o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Aqui, olha, eu fui procurar aqui o versículo que está em Isaías 55. Venham todos vocês. O Senhor está convidando todos vocês que estão com sede. Venham às águas. Pode vir até Jesus, Ele está chamando. Depois, no capítulo 55, versículo 6 de Isaías, diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Abandona tudo que é ruim. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Então venha hoje em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se você quer receber a Jesus na sua vida, você pode falar com as suas palavras, a maneira que você quiser com Ele, mas se arrependa dos seus pecados. Diga para Jesus que você recebe a Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Que você entrega a sua vida e tudo que você tem, o seu passado, o seu presente, o seu futuro, a sua alma, o seu espírito, o seu sentimento e tudo, junto com ele, com tudo isso, os seus sonhos, os seus bens, tudo para o Senhor. Não é que você vai dar para alguém os seus bens, não. Eu estou dizendo que você vai entregar nas mãos de Deus para que você faça tudo conforme a vontade dEle, Ele vai te dirigir. E diga para Ele que você quer perseverar, que você quer segui-lo, que você quer aprender dEle, que você verdadeiramente crê que é o sangue dEle que te purifica de todo o pecado. Amém? Pai, eu oro por essa pessoa, Pai, que ouviu a Tua palavra. Que o Senhor fortaleça, que Ele tenha a graça do Senhor, que o Espírito Santo seja derramado sobre este homem, essa mulher, esse jovem, essa criança. Oh, Senhor, esse idoso, essa idosa, no nome de Jesus, ó Pai. O Senhor que é digno de toda glória e honra. Entra com salvação, perdoa todos os pecados pelo sangue de Jesus, que é o único que tem poder para salvar, para curar, para libertar e o único que tem poder para levar qualquer pessoa até o céu, até o Senhor. Ó Pai, dá o entendimento do Espírito Santo, que essa pessoa possa fazer uma entrega total, entregar a vida a Ti, ler a Tua palavra, entender, Senhor Deus, os Teus propósitos. Coloca pessoas, Senhor, que são Teus filhos, Teus servos ao redor dessa pessoa que está Te recebendo, para que juntos possam caminhar, Pai, rumo à eternidade, rumo ao céu, na Tua presença, fazendo a Tua vontade, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique atento que logo nós teremos mais palavras para edificar a sua vida, para te abençoar. Recebe um grande abraço, um forte carinho meu aqui, né? Com a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe ricamente.